Boa noite, gente. Para quem não me conhece, eu sou o João Vitor, sou monitor de processo civil 1 junto com o Richard, e essa semana a gente vai revisar sobre teoria geral das provas. Foi a matéria aí que vocês tiveram por último, né? E que a gente ainda não conseguiu revisar. É a única que ficou pendente aí, que é em relação à unidade 5. Eu e o Richard nos dividimos em relação a essa matéria. Eu vou dar alguns tópicos, o Richard vai dar outros tópicos dessa matéria. Então, provavelmente vocês vão perceber que ao final da aula eu não tratei de todos os tópicos da unidade, mas é proposital, porque o Richard vai tratar com vocês e vai revisar esses tópicos faltantes. Espero que vocês estejam conseguindo me ouvir, que vocês estejam conseguindo ver os slides na tela. Então, vamos começar a nossa revisão. Prometo não ser tão longo, prometo ser o mais breve possível, para não ficar cansativo nem para mim, nem para vocês. Sexta-feira à noite, né? A gente sabe como é. Vamos começar então conceituando as provas. As provas nada mais é do que aquilo que o juiz analisa na hora de formar o seu convencimento. Então, as partes vão produzir essas provas, vão juntar essas provas nos autos para tentar convencer o juiz sobre a veracidade das suas alegações, para mostrar que aquilo que ela está alegando é verdade e merece ser tratada assim. Então, é por meio dessas provas que o juiz vai ter elementos, que ele vai juntar os elementos necessários para decidir sobre a veracidade e também sobre a credibilidade dessas alegações. E o juiz vai poder examinar essas provas, essas provas poderão ser examinadas sob dois aspectos, sobre o aspecto objetivo e sobre o aspecto subjetivo. O aspecto objetivo do exame das provas nada mais é do que o conjunto de meios que o juiz vai utilizar para produzir a certeza jurídica daquele fato, ou o conjunto que o juiz, dos meios que o juiz vai utilizar para demonstrar o juiz, desculpa, as partes, para demonstrar a existência de fatos relevantes para o processo. Isso é sobre o aspecto objetivo. A prova também poderá ser examinada sob o aspecto subjetivo, que trata-se da própria convicção que se forma no espírito do próprio julgador, do próprio juiz, a respeito da existência ou da inexistência dos fatos alegados no processo. Então, em resumo, as provas, elas são os meios utilizados para formar o convencimento do juiz, para o juiz ser convencido a respeito da existência de fatos controvertidos no processo e que tenham relevância também para esse processo. Sobre a classificação da prova, a prova pode ser classificada, na verdade, ela é classificada de acordo com o seu objeto, com o seu sujeito e com a forma pela qual ela é produzida. Quanto ao objeto, ela pode ser direta, a prova ela pode ser direta ou ela pode ser indireta em relação ao objeto. A prova direta é aquela que mantém uma relação imediata com o fato que está sendo provado. Por exemplo, o recibo de um pagamento, de uma quitação, ela é a prova direta de que houve esse pagamento. Ela tem uma relação imediata com o pagamento, com o fato. Então, você mostrando o comprovante de pagamento, o comprovante de quitação, automaticamente você está comprovando diretamente o pagamento, que houve o pagamento. Outro exemplo também é o instrumento contratual, o contrato em si, que é a prova direta que houve a celebração de um contrato. Então, quando há presente fisicamente um instrumento contratual, é uma prova direta de que aconteceu a celebração de um contrato. A prova também, em relação ao objeto, pode ser indireta. Indireta é aquela prova que se refere a um fato distinto daquele que se pretende produzir a prova. Porém, permite-se, através de um raciocínio lógico, levar a convicção acerca do fato que está sendo provado. Como assim? Vou dar um exemplo.
Quando há danos em uma plantação, por exemplo, pode ser que esse dano prove que houve prática de turbação no imóvel. Então, você não está provando a turbação em si, você está provando que houve um dano na plantação. Porém, por meio de um raciocínio lógico, você chega à conclusão que só poderia haver dano na plantação se tivesse acontecido a turbação do imóvel. Então, você está provando a turbação do imóvel de um meio indireto. Por quê? Porque só poderia ocorrer dano na plantação se houvesse a turbação do imóvel. Houve dano na plantação, logo houve a turbação no imóvel. Isso é a classificação da prova em relação ao objeto. A prova é indireta. A prova também pode ser classificada de acordo com o seu sujeito, que pode ser pessoal ou real. Pessoal é aquela que consiste na declaração ou na afirmação prestada por alguém em relação aos fatos, para comprovar a veracidade dos fatos. Um exemplo claro disso é o depoimento pessoal e a prova testemunhal, que vai ser uma prova pessoal, que vai ser uma declaração pessoal, que vai ajudar na comprovação do fato. E também pode ser real, que é aquela que se obtém de um exame de uma coisa ou de uma pessoa, que é a prova clássica, o exemplo clássico é a prova pericial, que vai produzir um laudo que vai comprovar aquele fato. Ela também pode ser classificada quanto à forma pela qual ela é produzida. E quanto à forma, ela pode ser tanto oral quanto escrita. Que também tem um pouco de relação com o que a gente viu anteriormente ali no sujeito. Que quanto à forma oral, obviamente, é feito de forma oral por meio de depoimentos, por meio da fala. E a forma escrita por meio de documentos. A prova documental, um exemplo. Os laudos periciais são outro exemplo, que são todos escritos, devem ser escritos, têm que ser escritos, então é classificado aí quanto à forma pela qual produzida de forma escrita. Quanto aos objetos das provas, nem tudo o que é discutido no processo, nem tudo que é discutido nos autos, ele precisa ser comprovado. Exclusivamente os fatos são objetos de prova. Então, os fatos discutidos nos autos são objetos de prova. Porém, o direito discutido nos autos, em regra, não se prova. Não tem necessidade de se provar, porque o direito já deve ser de conhecimento do juiz. Presume-se que o juiz já conhece o direito. Então, as únicas coisas que precisamos provar são os fatos. Porém, existem alguns fatos que dispensam as provas. O primeiro deles são os fatos notórios, que são aqueles que são de conhecimento geral naquela região em que tramita o processo. Não há necessidade de que o fato seja de conhecimento global, seja um fato relevante no mundo, seja um fato relevante no país, basta que seja de relevância local, onde está tramitando o processo, para que seja um fato notório. Basta que seja conhecido ali pelas pessoas da região, naquele tempo em que tramitava o processo. Por exemplo, uma cidade do interior, onde toda vez que chove tem um rio específico que inunda e acontece uma enchente. Isso é um fato notório daquela cidade, daquela região. Então é um fato que não precisa ser provado. Outro exemplo também é a grande violência na cidade do Rio de Janeiro, que é um fato notório, é um fato de conhecimento geral, não precisa ser comprovado. Outro exemplo também clássico, que a doutrina sempre traz, é o trânsito caótico na cidade de São Paulo, por exemplo, que também é um fato notório e não precisa ser provado. Não há necessidade de ser provado. O segundo grupo de fatos que dispensam provas são os afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária, que são os fatos confessados. A confissão, ela pode ser tanto de forma expressa quanto de forma ficta. De forma expressa é quando a parte
expressa em si a confissão, quando a própria parte confessa, e ficta, que é quando advém da revelia, ou do ônus da impugnação especificada. A revelia é quando o réu não se manifesta, o réu não se defende, então todos os fatos alegados pelo autor presumem-se verdadeiro, um dos efeitos da revelia. Ou também, quando advém do ônus da impugnação especificada. O réu contestou, porém, em alguns pontos ele não impugnou. Então, esses pontos que ele não impugnou, presume-se verdade também. E aí são fatos que dispensam a prova, porque tem a presunção de veracidade, que são um dos efeitos da revelia. O terceiro grupo são aqueles fatos admitidos no processo como incontroversos. Essa hipótese, como está escrito aí, aquela que não houve defesa, impugnação especificada, essa hipótese se sobrepõe à hipótese anterior dos fatos confessados, já que os fatos confessados, de modo expresso ou fixo, são fatos, querendo ou não, incontroversos. Há casos de fatos incontroversos e dependem da produção de prova. Eles estão elencados lá nos artigos 341 e 345 do CPC. Depois, na hora que vocês forem estudar, se vocês quiserem dar uma olhada, e porque são situações em que a revelia não produz efeitos. Então, não tem como eles serem dados como incontroversos, porque o próprio legislador impõe essa condição. Mesmo que a contestação não seja apresentada ou não tenha impugnação especificada dos fatos, o juiz pode sim determinar a produção de prova em relação a esses fatos. E o último grupo são os fatos presumidos, que são as situações em que o legislador faz presumir, de modo absoluto ou relativo, a veracidade de certos fatos. Essa presunção, ela pode ser, como eu disse, de forma relativa ou de forma absoluta. A presunção relativa, que é a iuris tantum, permite a prova em contrário. Exemplo clássico é que a presunção de que os filhos nascidos na constância do casamento são do marido e da mãe. É uma presunção relativa, porque admite prova em contrário. E também a presunção de morte simultânea em caso de comoriência. Também é relativa, porque admite-se prova em contrário. E a presunção absoluta, que é a iuris et de iure, não admite a prova em contrário. Elas são absolutas. Exemplo, a presunção de parcialidade do juiz, quando o juiz se julga impedido de um processo porque ele pode ser parcial naquele processo, é uma presunção absoluta porque não se admite prova em contrário. O próximo tema é a prova de fato negativo, a chamada prova diabólica, chamada pela doutrina assim de prova diabólica. A prova, ela incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato. Há um entendimento doutrinário de que os fatos negativos não precisam ser provados, tá? E a doutrina assevera ainda que essa regra não é totalmente verdadeira, já que não podem ser provadas as negativas, já que não podem ser provadas as negativas absolutas. Perdão, já que não podem ser provadas as negativas absolutas, só as relativas. Por exemplo, eu não posso provar que eu jamais estive no Rio de Janeiro. Isso é um fato negativo. Eu digo, eu nunca estive no Rio de Janeiro. Como eu vou provar que eu nunca estive no Rio de Janeiro? Não tem como eu provar que eu nunca estive no Rio de Janeiro. Isso é uma negativa absoluta. Agora, as negativas relativas tem como eu provar. Por exemplo, eu posso afirmar que eu não estive no Rio de Janeiro no dia 10 de abril, às 8 horas, já que nesse dia, nesse horário, eu participava, por exemplo, de um evento na faculdade. E isso eu tenho como provar, porque ela é uma negativa, só que ela é uma negativa relativa, e não a relação a isso. O próximo tema é em relação ao juiz e à produção de provas. A informação primordial é que o juiz ele pode pedir provas de ofício. As partes não precisam pedir a produção de provas, ele mesmo pode ir lá e pedir as provas de ofício.
Em relação a esse tema, nós temos dois princípios: o princípio da verdade real e o princípio da verdade formal. A verdade real é a chamada verdade do mundo, aquela verdade que está fora dos autos, enquanto a verdade formal é aquilo que está dentro dos autos. Do aquilo que está dentro dos autos é a verdade formal, e o que está exterior aos autos, que está no mundo, é a verdade real. A verdade formal, ela é delimitada. Ela delimita, de certa forma, a prova utilizada para racionalizar a decisão, para o magistrado racionalizar a decisão. E a verdade real, ela permite que o juiz traga aos autos as provas do mundo, independentemente da vontade ou da iniciativa das partes. Então você percebe que as duas verdades ela têm um relacionamento harmônico. Então a verdade formal é tudo aquilo que está no processo. Porém, toda aquela verdade que só está no processo, sem você olhar o mundo externo, ela delimita, de certa forma, o juiz para racionalizar a decisão que ele vai tomar em relação àqueles fatos, àquela lide. Então, ele tem a hipótese, por meio do princípio da verdade real, de pedir as provas de ofício, ele buscar essas provas no mundo externo e trazer para o processo, para assim a que ele tomar ser mais racional, ter mais fundamento, ser uma decisão mais certa a se tomar. O último assunto que nós vamos tratar aqui na aula é sobre o ônus da prova. O ônus da prova eu vou tratar apenas uma parte com vocês. O Richard vai tratar o resto do restante do conteúdo sobre o ônus da prova e os demais tópicos dessa unidade. Mas, em relação ao ônus da prova, as partes, elas não têm o dever de produzir a prova. Elas não são obrigadas a produzir a prova, elas têm apenas o ônus de produzir. A lei não obriga elas a produzirem as provas, o juiz não pode obrigar elas, as partes, a produzirem a prova, porém elas têm esse ônus. Ou seja, se elas fizerem, elas não são obrigadas. Porém, se elas fizerem, elas vão obter uma vantagem do quê? De demonstrar que as alegações que elas trouxeram nos autos, tanto o autor quanto o réu, são verdadeiras. Se eles se omitirem, se essas partes se omitirem, elas sofrerão as consequências desses atos, desse ato de não produção de provas, que é as alegações dela poderem ser consideradas inverídicas. O ônus da prova, ele decorre do ônus da alegação. Para a gente entender o ônus da prova, a gente tem que entender o ônus da alegação, o ônus de alegar. Ambas as partes têm o ônus de alegar, tanto o autor quanto o réu. O autor, ele tem o ônus de alegar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto o réu tem o ônus de alegar os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, aquele direito que o autor alegou na inicial e o réu vai alegar na contestação. Então, em que momento que o autor tem que alegar os fatos constitutivos do seu direito e em que momento que o réu tem que alegar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor? O autor na petição inicial e o réu na contestação, sob pena de preclusão, certo? Se eles não alegarem, vai precluir o direito deles. E como o ônus da prova decorre do ônus da alegação, o autor tem o ônus de provar o quê? Os fatos constitutivos do seu direito. Então, tudo aquilo que o autor alegou, o autor tem o ônus de provar. Como o autor alega os fatos constitutivos do seu direito, ele tem o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito. E o réu, a mesma coisa. O réu tem o dever de alegar os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do autor. Por quê? Porque o réu vai alegar esses fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, então ele tem o ônus de provar esses fatos.
que ele alega. Porém, essa regra de que o ônus da prova compete a quem alega, ou seja, quem alega tem o ônus de provar, ela não se aplica somente ao autor e o réu no processo. Todos aqueles que intervenham no processo, todos aqueles que entrarem no processo, eles vão ter o ônus de provar aquilo que eles estão alegando, aquilo que é do seu interesse ver reconhecido. Então, é uma regra relativa. Não é só apenas o autor e o réu que têm esse direito de provar, tem o ônus da prova. Todos aqueles que entrarem também vão adquirir esse ônus da prova de provar todo o alegado, porque o ônus da prova decorre do ônus da alegação. Para a gente fixar um pouco dos assuntos tratados aqui na revisão, eu trouxe algumas questõezinhas, duas na verdade, duas questões de concurso público, que essa primeira, que é um concurso de analista de tecnologia da informação, do DataPrev, diz: conforme as disposições do Código de Processo Civil, CPC, a respeito de advocacia pública, litisconsórcio, preclusão e provas, julgue o item a seguir. Ao juiz da ação, é possível agir de ofício para determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Certo ou errado? Certo. A gente já viu aqui anteriormente que o juiz, ele pode agir de ofício, ele pode pedir provas de ofício. E também, para fundamentar a nossa resposta, que é a resposta A, que é a correta, a afirmativa, existe o artigo 370 do Código de Processo Civil, que diz que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento de mérito. Então, além dos princípios da verdade real e da verdade formal, que dão a oportunidade do juiz de buscar provas de ofício, também nós temos o artigo 370 do CPC, que leciona isso e garante ao juiz o requerimento ou caberá ao juiz de ofício o requerimento da parte de determinar a prova necessária ao julgamento de mérito, então garante ao juiz que ele possa buscar provas de ofício. A próxima questão é também de um concurso público da Prefeitura de Cuiabá, e diz: a produção de provas é essencial e determinante para a garantia do devido processo legal. Sobre o ônus da prova, especificamente assinale a alternativa correta. O ônus da prova incumbe sempre aquele que entra com a ação, como forma de comprovar o seu interesse nela. B. A distribuição diversa do ônus da prova pode ocorrer por convenção das partes, mas sempre antes do processo ser iniciado. C. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. E letra D. O juiz jamais intervirá sobre a distribuição do ônus da prova, cabendo às partes fazerem por meio de convenção. A alternativa A, o ônus da prova incumbe sempre aquele que entra com a ação como forma de comprovar seu interesse nela, está errado. Porque o ônus da prova, ele não incumbe só aquele que entra com a ação, ele também incumbe ao réu. Não é específico de cada parte. Cada parte tem o seu ônus de prova. B. A distribuição diversa do ônus da prova pode ocorrer por convenção das partes, mas sempre antes do processo ser iniciado. Está errado também, porque pode ocorrer ao decorrer do processo. C. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Essa está correta, como a gente viu anteriormente, e a gente vai ver também que nós temos um artigo do CPC que garante, que
garante que essa alternativa é a correta, que é o artigo 373 do CPC, que diz que o ônus da prova incumbe, inciso 1, ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, inciso 2, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Então, a gente pode ver que a questão é realmente a letra da lei, se mudar quase nada ou absolutamente nada. E daí o juiz jamais intervirá sobre a distribuição do ônus da prova, cabendo às partes fazerem por meio de convenção. Está errado também, vocês vão ver futuramente com o Richard, e o juiz pode sim intervir sobre a atribuição do ônus da prova. Então, a alternativa correta é a C, como nós já vimos. E é isso. Acho que está tudo certo. Eu revisei com vocês aí alguns tópicos. O Richard amanhã vai revisar com vocês o restante. Espero que eu tenha ajudado vocês aí. Espero que tenha sido produtivo. Qualquer dúvida, qualquer coisa, podem entrar em contato comigo. Novamente, eu sempre digo, eu tenho um número lá no, tenho o meu número no grupo dos monitores. Então, qualquer dúvida que vocês precisarem, podem entrar em contato comigo. Tá bom? Agradeço aí pela atenção, pela paciência. E é isso. Muito obrigado. Pedi para o Matheus encerrar aqui já. Um bom fim de semana para vocês, bons estudos. Qualquer coisa,